Você já imaginou como hackear e invadir um site? Neste vídeo eu vou te ensinar na prática como hackear e tomar o controle total de um website. Pessoal, lembrando que este vídeo é feito de forma didática, apenas com o intuito de aprendizado, tanto que ele vai ser como um desafio lá da plataforma do TryHackMe, com todo o laboratório apropriado para que esse procedimento seja feito com segurança. Então, lembrando, não será um site alheio que vai ser invadido, será uma máquina hospedada na nuvem para a gente poder fazer esse tipo de teste, esse tipo de invasão. Então, segue comigo e vamos para o desafio. Fala pessoal, beleza? Então vamos para o que realmente importa. Eu vou fechar aqui umas abas. Então, o que a gente vai fazer para fazer essa invasão? É óbvio que a gente não vai invadir sites alheios, como eu já informei ali na introdução. A gente está usando o TryHackMe. Então, antes de tudo, faça uma conta. Eu já ensinei. É muito fácil, tá? E o exemplo que a gente vai utilizar hoje é a sala Basic Pentesting, ou Basic Pentesting, tá? Então, para procurar essa sala, você vem aqui na lupinha, vai digitar Basic Pentesting, ok? Então, a segunda opção. Pessoal, vocês podem notar que aqui vai ter uma introdução, um pequeno tutorial, né, para resolver essa máquina, né, esse servidorzinho, e aqui ele já dá umas instruções, ó. Aqui a gente vai ter que fazer um ataque de força bruta, quebrar um hash, enumerar serviços e também elevar privilégios, tá? Então, a primeira coisa, eu vou dar um start aqui para ele gerar o nosso IP, para a gente se conectar aqui à rede do TryHackMe. Ele demora aí aproximadamente 1 minuto. Então, enquanto isso, eu já vou me conectar na rede do TryHackMe, né, com o OpenVPN. Se você não sabe o que é OpenVPN, recomendo que dê uma fuçada aqui no TryHackMe para já papirar e tá na massa, né, para se conectar. Tá certo? Então eu já tô aqui no meu CD Downloads, tá? Eu já tenho o arquivinho. Acredito aí que ele se conectou com sucesso. Vamos voltar para cá. E faltam 18 segundos. Pessoal, então ele já gerou aqui o nosso IP, tá? Que a gente vai fazer o ataque aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Aqui ele tem as perguntas, tá? Answer the questions below. Deploy the machine correct to your network. Ok, aqui ele está dizendo para a gente iniciar a máquina e conectar à rede. Beleza, completamos, tá? Agora aqui, ó, find the service exposed by the machine. O que ele está dizendo aqui? Que ele quer que a gente procure serviços expostos na máquina. Então, para isso, a gente vai utilizar o comandinho nmap. Ó, aqui eu vou deixar aberto, eu vou abrir uma nova aba no nosso terminal. Fechou. Então, vou digitar aí sudo nmap. Eu já tinha um comando aqui pronto, mas eu vou utilizar um outro. Ctrl Shift V, né, que é o nosso IP que a gente gerou lá. Mas antes aqui eu vou colocar alguns parâmetros, né? SV, vamos versionar serviços, vamos utilizar o parâmetro A maiúsculo para ser agressivo e o parâmetro T maiúsculo 5. Por que T5? É óbvio que num pentest real, né? Se você fazer para alguma empresa, você não vai utilizar esse T5. Tá? Aqui é só como exemplo, porque como é uma máquina na nuvem virtual, eu utilizo isso aqui para ser mais rápido, porque o Nmap ele costuma demorar, tá? Beleza, ele está iniciando aqui, ele vai versionar, né, e procurar serviços. Serviços, possíveis portas, tá? Se ele não achar as portas, a gente troca aqui o parâmetro, a gente já resolve isso. Bom que vocês já vão aprendendo aí comandos de Nmap, tá? Então eu vou aguardar
Então, pessoal, uma dica enquanto ele vai carregando, porque realmente o Nmap aqui, como eu botei o parâmetro A de aggressive, né, que é agressivo, a gente tem o IP, tá? Recomendo que você venha aqui e abra esse IP aqui. Então, Ctrl Shift V. Ó, ele está dizendo que é um site aqui que está em manutenção, tá certo? Você pode abrir aqui, sempre faça isso, tá? Para verificar se há alguma brecha na source, né? Da página aqui, ó. Só que ele é um simples HTML, né? Não tem muito que a gente fazer, manipular aqui, tá certo? Mas sempre faça isso, tá? Então eu vi aqui que você pode até abrir um bloco de notas e anotando tudo quanto é tipo de informação. Eu não vou fazer aqui para não demorar muita videoaula, mas num pentest sempre faça isso, ok? Vou fechar aqui então, vamos abrir aqui, ó, ainda está carregando o nosso Nmap. Ó, pode ver que ele realmente demora um pouquinho. Então, pessoal, então enquanto vai carregando aqui, ó, eu usei esse parâmetro para ser agressivo. Não vamos perder tempo, tá? Eu vou abrir aqui uma nova abinha. Poderia dividir em janelas aqui, tá? Em 4 janelas. Mas eu prefiro abrindo em abas aqui. Isso aí vai do gosto de cada um. O que que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o nosso GoBuster. Mas antes de chamar, eu vou te explicar o que que é o GoBuster. O GoBuster ele é um comando para achar diretórios escondidos dentro desse servidor. Então vamos lá, GoBuster dir de director menos o de URL, a gente coloca o IP ou a URL, se fosse caso um pentest você estaria fazendo em algum outro site, tá certo? Então o espaço menos W de word list e vamos colocar o caminho que se encontra a word list, que é o SR user barra share barra lembrando que esse caminho aqui é do próprio GoBuster, tá? No GoBuster a gente tem uma série de word list para encontrar diretórios. dirbuster barra word lists barra directory traço list traço. Aí a gente tem algumas word list que a gente pode utilizar, a is, medium, hard, mas eu vou usar a mais usada para esse tipo de situação, tá? E vamos deixar rodando aqui. Pessoal, aqui ele vai carregar aqui para a gente achar diretórios escondidos, tá certo? Vamos retornar aqui no nosso... Ó, aqui a gente já teve informações do Nmap. Ó, a gente já encontrou que na porta 22 temos um serviço SSH, tá? Numa distribuição rodando no OpenSSH, numa distribuição Ubuntu, temos até a versão, tá? Isso aqui é muito bom, por isso que eu gosto de usar o parâmetro agressivo, que ele encontra o máximo de informações. Porta 80, rodando um Apache 8080, Tomcat. E o que para a gente não ficar parado aqui, a gente pode ir fuçando, tá, pessoal? Ó, a gente tem até a versão aqui do Samba, né? Vamos fuçar então. A gente tem a porta 80, temos a 139, ó, temos a versão do Samba, 445, 8009 e 8080. Bom, é óbvio que o mais curioso aqui para a gente é a gente ir fuçando. Eu vou botar aqui, por exemplo, 8080 e a gente já tem acesso ao Tomcat. Se eu botar aquela que eu encontrei, eu acho que é 8009, provavelmente ele ele não vai acessar, né? Mas vamos fazer um teste, né? Lembrando, pessoal, que toda informação que você encontrar aqui é recomendado num pentest que você estiver fazendo.
para o seu cliente, para a sua empresa, você coloque tudo em um bloco de notas. Aqui eu estou fazendo para não demorar tanto a nossa videoaula, assim, até porque eu vou deixar até porque no playtest real você vai precisar fazer relatórios, tá? Porém aqui eu não vou fazer relatório nenhum, vai ser apenas para demonstração. Vamos retornar. Ó, achamos aqui o development, tá certo? Então, vamos até o nosso navegador. Vamos botar uma barra development. Development. Acho que é isso. Será que é assim que se escreve? Escrevi errado. Ah, não, tá certo, ó. Então achamos dois arquivos aqui e vamos voltar lá no Try Hack Me para ver se já temos como responder alguma coisa. Find the services exposed by the machine. Aqui, ó, a gente já fez essa tarefa. Então vamos voltar a completar, porque a gente já utilizou o Nmap para achar serviços expostos na máquina. Ok? Então, ó, what is the name of the hidden directory on the web services? Então aqui ele está perguntando para achar qual que é o diretório escondido, né, no web services. A gente já achou development. Vamos ver se está correto. Submit. Ok. Aí agora, use brute forcing to find the username and password. Ou seja, use a força bruta para encontrar o usuário e a senha. A gente ainda não fez isso, tá? What is the username? A gente também não tem. Então vamos fuçar esse INXOF. Vamos abrir aqui a dev. Lembrando, pessoal, que é muito importante você saber um pouquinho de inglês aqui, tá? Pessoal, aqui tem uma mensagem, ó. Eu tenho mexido com struts. É muito legal, porém não tem nenhuma aplicação rodando ainda. Eu tentei fazer um exemplo com RESTful. Estou usando a versão 2.5.12. Ou seja, aqui a gente tem uma informação privilegiada, né? Ó, você pode, lembrando, sempre anote tudo, tá? Não estou anotando, porque não irei elaborar nenhum relatório, isso é apenas um vídeo demonstrativo, tá certo? Então aqui no final ele fala que o SMB foi configurado e utilizou o Apache. Fechou, vamos retornar aqui para ver que tinha um outro arquivo para a gente fuçar aqui, né? O arquivo JTXT. Eu tenho auditado etc shadow, credenciais. Aqui ele está dizendo, pessoal, que as credenciais utilizadas aqui são muito fracas de quebrar, né? Really easily. Então, ou seja, ele está dizendo que essas credenciais são fracas e é política da empresa ter credenciais fortes, ó. Você sabe, né? The password policy, ou seja, você sabe as diretrizes de senhas, né? As políticas. Então, so please follow, change it. Então, ele está pedindo aqui para que seja trocada. Então, pessoal, sempre ficar atento aqui, ó, por exemplo, as iniciais, for J. Ó, a gente sabe, então, que os usuários começam com J e sabemos que tem um SMB. Vamos retornar lá. Aqui ele vai ficar rodando, mas o importante aqui a gente achou, tá? Mas mesmo assim eu vou deixar aberto. Nosso Nmap vou deixar aqui. Eu vou abrir uma nova aba para a gente tentar se conectar no SMB Client, tá certo? Então, pessoal, aqui vamos utilizar o comando SMB Client. -L maiúsculo, vamos deixar aqui, vamos
botar nosso IP, que a gente quer fazer a conexão via SMB. Vamos ver se vai rolar, né? Aqui ele está pedindo a senha de administrador da nossa máquina. Pelo jeito rolou, e ele tem aqui um usuário anônimo. Usuário anônimo para SMB Client. Agora a gente vai se conectar por este usuário anônimo, tá? Vamos apenas mudar aqui alguns parâmetros. Parâmetro N de novembro. E aqui no final, vamos colocar o usuário Anonymous que ele encontrou. Tá certo? Anonymous. Vamos ver se vai rolar aqui a conexão SMB. Ó, pelo jeito rolou sim, ó. Agora o que eu vou fazer aqui? Provavelmente o LS não vai funcionar, mas eu posso usar o dir. Ó. Vamos usar o dir aqui, que é para listar. E olha, ele tem um staff, só que eu não consigo dar um cat nesse arquivo, tá? Até porque não está na máquina, está no serviço SMB. O que a gente faz então? A gente vai dar comando get para baixar este arquivo para nossa máquina, tá? Staff.txt. Ó, prontinho, que ele está dizendo que foi baixado com sucesso. Então eu posso dar um exit. Eu só não sei aonde foi baixado. Vamos listar isso aqui para ver se... Ó, tá aqui, ó. Staff. Vamos dar o cat no staff. E aqui ele tem uma mensagem aqui, pessoal, ó. Por favor, do not upload, não faça upload dos itens compartilhados. Eu sei que isso pode ser irônico, engraçado, mas mistakes, né? Bem, isso acontece. Então, aqui ele está falando, olha só o final, ó. Jen, ou seja, acabamos de descobrir, lembra lá do J, inicial J, é este usuário aqui, ó, usuário Jen. Vamos ver se a gente já pode até responder algo lá no... Lembrando que nunca esqueça de responder aqui o try hack, no, what is your username? Vamos chutar, ué. Vamos ver se é esse Jen. Submit. E ó, correto. Agora ele está perguntando, né, a senha, password. Provavelmente vamos ter que usar, né, o Hydra para a gente quebrar a senha dele. Então vamos voltar lá. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Antes de abrir o nosso Hydra para ir lá e quebrar senhas, eu vou criar, né, um arquivo chamado usuários, users, tá? Para a gente utilizar como uma espécie de word list de usuários, tá? Então eu vou dar um touch users.txt. Aqui ele foi criado, vamos dar um ls aqui, ele criou, tá? Criou ali users.txt. Então aqui vamos sobrescrever o arquivo. Opa, perdão. Ó, echo, aí vamos botar entre aspas, né? Isso colocando na users.txt. Ok. Yes, menos L. Beleza. Após ter criado ali o nosso arquivinho de texto com o usuário Jen, agora sim podemos chamar o Hydra para a gente quebrar, né, a senha. Então, menos L maiúsculo, vamos passar aqui o nosso arquivo de texto users.txt, menos P para a gente passar a word list, tá? Lembrando que a gente utiliza aquela mais comum, a Rockio,
cr/share. Lembrando, pessoal, isso aqui, de tanto que vocês vão fazer, já vão massificar, tá? É porque esse pentest é um pentest básico, apenas para demonstração, e conforme, né, vocês vão fazendo, vai complicando. Então, vamos colar aqui nosso IP. Vamos fazer no serviço SSH. Vamos ver, né, passar o parâmetro V menos F. Vamos deixar rodando aqui, pode ser que demore um pouquinho, pode ser que seja rápido, depende. Então, pessoal, enquanto vai rodando aí, ó, acabamos de deixar rodando o nosso Hydra, ele pode ser que demore sim, tá? Vamos abrir aqui uma nova aba e vamos fazer uma enumeração, tá? Vamos usar o comando, opa, que tá maiúsculo, lembrando que é sempre minúsculo, tá? Ó, enum for Linux, e vamos passar o nosso IP para a gente tentar achar mais usuários, né? Fazer uma enumeração completa de domínios e usuários. Aqui ele demora um pouquinho, tá? Isso é normal. Aqui, ó, Operation System Information, que ele já vai dar informações detalhadas de distribuição, né? Samba. Então aqui ele demora. Vamos voltar ali. Nossa, aqui tá complicadinho. Ó, Workgroup, compartilhamento nós encontramos. Domínios. Ó, aqui, vamos deixar rodando. Lembrando que isso aqui fazer sempre com paciência, tá? Não tenha pressa, vai anotando, tá? Sempre no pentest vai anotando essas informações, tá? Que ele tá pegando grupos, né, com relação a esse IP. Aqui, ó, ele vai encontrar usuários, tá certo? Pode ser que no seu não encontre de primeira, que ele dê problema, é só ir você fazendo e fazendo, fazendo de novo que ele acha, tá? Muitas vezes eu já fiz essa, é lógico, né, que eu já fiz, né, esse desafio, e muitas vezes aqui ele não aparece em texto claro, tá, o usuário, mas eu já sei qual é o usuário, tá, não vou ficar perdendo meu tempo. Ó, pessoal, então aqui ele pode ser que demore, tá, então a gente já sabe que tem um usuário Jen, e vamos ver se ele vai aparecer aqui. Se não aparecer, eu repito, e se mesmo assim ele demorar, eu coloco lá o usuário, ó, e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Senha Armando, encontramos a senha do SSH, isso é ótimo, já é mais do que a metade do caminho andado, pessoal. Pessoal aqui então encontrou os usuários, né, a Jen e a Kai. Então vamos até lá no nosso SSH e vamos conectar no SSH do usuário Jen. SSH Jen arroba, lembrando que é sempre essa nomenclatura para conectar, tá? No SSH Jen arroba. Opa, perdão. Aqui vocês vão digitar yes, porque ele está dizendo aqui, ó, are you sure? Você tem certeza? E aqui ele está pedindo a senha que a gente encontrou lá, que seria Armando. Se eu digitei certo. Beleza, digitamos certo, ls-la, vamos ver o que possui aqui, ó. Certo. Reta final, então a gente já tem aqui, ó, uma shell no usuário Jen, tá? A gente já pode fuçar aqui o que tem no usuário Jen, porém a gente quer chegar até o final, a gente quer chegar até o usuário root, né, para a gente ter acesso total a essa máquina.
E vamos voltar lá no Try Hack Me para a gente responder, né, as perguntas. Nunca deixe de responder. Aqui, ó, dá um complete. What is the password? A gente já descobriu que seria Armando. Submit. Ó, what services do you to access the server? Ou seja, qual serviço você utilizou para acessar o servidor? A gente utilizou esse SSH, onde a gente conectou ali no gen. Submit. Ó, correct. Ó, enumerate the machine to find and vectors for privilege escalation. A gente fez a enumeração, tá? Então vamos dar o complete aqui. What is the name of the other user you found? Ou seja, qual foi o outro usuário que a gente encontrou com aquela enumeração que a gente fez aqui na máquina, que foi o usuário Kai. Vamos dar um submit, correct. If you have found another user, what can do with this information? Então, pessoal, aqui ele está perguntando, né? What can you do with this information? O que podemos fazer com a informação? Aqui, ó, a gente pode completar, mas se você não entendeu direito, sempre vai ter o hint aqui, né? Que é a dica. Ó, tá certo? Então vamos completar. E agora ele está pedindo a flag final, né? Qual que é a senha final para a gente acessar a root? E o que a gente precisa fazer, que é o desafio final, escalar os privilégios, tá certo? Então aqui a gente vai precisar buscar executáveis, que a gente consiga ter acesso a essa escalada de privilégios, com switch ativado. Pessoal, se você não sabe o que é switch, volta lá para o básico do básico, dê uma olhada, né, no que significa toda essas nomenclaturas, essas palavras, tá certo? Então, pessoal, para começar essa escalada, eu vou digitar um find, que é de procurar em inglês, barra espaço traço perm, arquivos com permissão, espaço menos 4000, 2, opa, perdão, lembrando que a boca maior virada pro 2, tá? Barra dev, barra null, e vamos deixar esse comandinho rodando, tá ok? Então, pessoal, basicamente aqui a gente pediu para procurar, né, executáveis que tenham o switch ativado. E olha que interessante, a gente encontrou o Vim, né? Ó, o Vim. A gente pode utilizar o Vim, que para quem não sabe, o Vim ele é um editor de texto que tem o switch ativado. Pessoal, para isso a gente vai utilizar, né, o serviço aqui, o executável do Vim, para a gente conseguir acessar. Vamos até um sitezinho aqui. Get the fuck of beans. Eu poderia abrir aqui direto, mas eu vou botar no Google para que você se situe melhor a esse sitezinho aqui, tá? E aqui a gente vai digitar o Vim. Ó, vamos clicar aqui no Vim, né? Binário Vim e switch, ok? E aqui a gente executar esse comando inteiro, porém a gente não tem permissão sudo, porque a gente não é acesso root, porém temos como executar esse segundo comando aqui, pessoal. Então vamos copiar desde aqui, tá? Que a gente não vai precisar botar o barra vim. Vamos copiar com Ctrl Shift V. Vamos voltar. Então vamos lá, vamos terminar esse desafio. Vamos botar aqui barra usr, barra, cadê o vim aqui? Desculpa que eu me perco, não enxergo muito bem, barra
bin barra vim.basic ou basic, né? E agora vamos dar um Ctrl Shift V no comandinho que copiamos lá. A gente só esqueceu aqui, ó, né? Tem um grande porém, que é o hífen. Vou botar hífen C. Pessoal, eu poderia dar um Enter aqui, porém, por padrão, ó, esse Python, porque essa linha aqui é uma linha em Python, tá? Ele vai utilizar o Python 2, porém a gente já não utiliza mais o Python 2. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas por segurança, vamos colocar Python 3, tá? Acrescento 3 aqui para a gente utilizar a versão mais atualizada do nosso Python e vamos dar o Enter. E olha aí, parece que deu tudo certo. Vamos dar o comando ruamai para a gente testar. Sei não estou muito confiante nisso não, hein? Vamos dar um ruamai novamente. Isso, agora sim, pessoal, olha aí. Somos usuário root. Vamos dar um ls -la para a gente verificar. Temos acesso às pastas. Agora vamos botar um cd/home para a gente acessar a pastinha home, tá certo? Dá um ls. E temos aí a pasta Kai. A gente já tinha visto, né, a pasta do Gen. Vamos acessar a pasta Kai para ver se tem, ó, fechou a nossa conexão. É só a gente abrir novamente, isso acontece, tá? Pessoal, desculpa ali, a conexão caiu justamente porque, como eu estou explicando aqui com toda calma para vocês entenderem bem o que eu estou fazendo, eu tive que fazer tudo aqui de novo, tá? Então, conectei aqui no usuário Gen. Agora vamos novamente buscar programas que tenha acesso, que permitam a gente escalar privilégios, que tenham switch ativo. Então, vou digitar novamente o comando find barra hífen perm, de permissão. Então, e espaço hífen 4002, boca virada. Espera aí que eu não dei um espaço aqui. Barra dev barra null. Vamos lá, novamente. Então, pessoal, copiei novamente aqui, tá, o comandinho. Aliás, o comando vim tem shell, reverse shell, file upload, a gente quer switch, tá? Não precisamos, dispensamos o vim, botar só mesmo C a partir daqui, tá certo? Shift C e vamos lá. Ó, a gente vai acessar, lembrando que é o vim, tá? O vim ele tem permissão switch id, então barra usr barra bin, perdão, não é share barra bin barra cadê o vim? Vim.basic. Vamos dar um espaço, Ctrl Shift V. Lembrando, pessoal, nunca esqueça ali quando você copia o comando, porque aqui, ó, ele tem, né, senão vai dar um erro ali de nomenclatura, tem que ter o hífen e confira aqui, ó, sempre utiliza a última versão do Python, tá? A gente vai usar o Python 3. Bom, parece que deu tudo certo. Ruamai novamente.
em que ele nunca vai de primeira. Who am I? E prontinho, somos usuário root. pwd. Estamos em January. É só que a gente quer ir lá na usuário Kai, né? Para a gente descobrir a flag final. Então vamos cd /home. Vamos dar um ls. E tá ali. cd /kai. /home /kai. Agora sim, é porque eu não tinha colocado como inteiro, tá, pessoal? Perdão. Vamos dar um listar. E agora a gente tem esse pass.back. Vamos dar um catch. Será que a gente consegue dar um catch? Pass.back. E tá aqui, pessoal. Aqui, ó. Pode ser que seja a nossa flag final. Vamos dar um Ctrl Shift C, né? Copiar esse arquivo e a seleção. Vamos voltar até o try-hack-me. What is the final password you obtain? Ou seja, qual que é a senha final que você obteve? Vamos colar, submit. E congratulations, ou seja, parabéns, você completou o pentest básico. E pessoal, é isso aí, desculpa a demora, porque eu sempre gosto de explicar, né, o que eu estou fazendo, para que fique o mais claro possível. Lembrando que a aba de comentários está ativado. Qualquer coisa me mande mensagem. Meu Instagram é @pedrãomaster. O meu telefone pode ser que esteja ali na descrição. Vou pensar no caso de vocês ainda, tá? Mas pode mandar um direct lá no Instagram. Valeu, muito obrigado pela audiência e tamo junto.